O telefone tocou 3 vezes antes que Gonçalo Tavares percebesse, vibrando sobre sua mesa de carvalho. Ele franziu a testa para a interrupção, com os olhos ainda fixos no relatório trimestral aberto à sua frente. Era quase meia-noite e o horizonte de Lisboa cintilava através das janelas do chão ao teto de seu escritório de canto. Como CEO da Tavares em Associados, seu tempo era precioso, especialmente com o anúncio da fusão agendado para amanhã de manhã. O identificador de chamadas mostrou um número desconhecido. Ele quase recusou a ligação, mas algo, talvez intuição, o fez atender. Gonçalo Tavares falando, ele respondeu, sua voz carregando o peso da autoridade que se tornou uma segunda natureza ao longo dos anos. Senhor Tavares? A voz da mulher era profissional, clínica. Aqui é a enfermeira Silva do Hospital de Santa Maria. Estou a ligar em relação a Inês Cardoso. O senhor está listado como o único contato de emergência dela. A mão de Gonçalo apertou o telefone. Inês Cardoso, sua assistente executiva nos últimos 2 anos. Eficiente, brilhante, reservada, sempre a primeira a chegar e a última a sair, exceto hoje. Ela ligou dizendo que estava doente esta manhã, algo que nunca tinha feito antes. O que aconteceu? Ele perguntou, já pegando o casaco que estava pendurado sobre a cadeira. A senhora Cardoso foi trazida após desmaiar no seu apartamento. O vizinho ligou para o 112. Ela está estável, mas inconsciente. Os médicos estão a fazer exames. A enfermeira fez uma pausa. Senhor, o senhor é familiar? Não, respondeu Gonçalo, sentindo-se estranhamente perdido. Sou o patrão dela. Entendo. A pausa do outro lado falou muito. Bem, ela não tem família listada nos registros. O senhor é o único contato que temos. Gonçalo estava perto da janela, olhando para as ruas da cidade 30 andares abaixo. Inês havia trabalhado ao lado dele dia após dia, administrando sua agenda impossível, antecipando suas necessidades, tornando-se indispensável para o sucesso dele. No entanto, ele percebeu, com uma pontada de culpa, que não sabia quase nada sobre a vida pessoal dela. Estarei aí em 20 minutos, disse ele, encerrando a ligação. O corredor do hospital cheirava a antisséptico e desespero. Gonçalo caminhou a passos largos pelo serviço de urgências, deslocado no seu fato de 3.000 euros e sapatos de couro italiano. Não se preocupou em chamar o motorista. Havia algo naquela situação que parecia pessoal demais, urgente demais para o protocolo. No posto de enfermagem, uma mulher de uniforme azul olhou para cima. Senhor Tavares, sou a enfermeira Silva. Obrigada por vir tão rapidamente. Ela conduziu-o a um pequeno quarto onde Inês estava imóvel sob luzes fluorescentes fortes. Os cabelos castanhos estavam espalhados sobre a almofada, o rosto pálido contra os lençóis brancos. Várias máquinas apitavam constantemente ao redor dela. Sem o comportamento profissional habitual e o traje impecável, ela parecia menor, vulnerável de um jeito que fez o peito dele apertar desconfortavelmente. O que há de errado com ela? Perguntou ele, permanecendo na porta. Uma médica apareceu ao lado dele com a ficha clínica na mão. Doutora Mendes. Ela apresentou-se com um rápido aperto de mão. Ainda estamos a determinar, mas os testes iniciais mostram anemia grave e exaustão. Há evidências de perda de peso significativa num curto período. Ela tem passado por estresse invulgar recentemente? Gonçalo quase riu. A fusão com a Almeida Holdings consumiu cada hora do dia durante meses. Claro que ela estava sob estresse. Todos estavam. Mas de repente lembrou-se de como Inês parecia cada vez mais cansada nas últimas semanas. Como o fato dela parecia mais folgado. A fusão, murmurou. Mas isto parece extremo. A doutora Mendes estudou-o cuidadosamente. Estamos a realizar testes mais abrangentes. Existe a possibilidade de que isto vá além da simples exaustão. A senhora Cardoso tem alguma condição médica de que tenha conhecimento? Ele abanou a cabeça, sentindo-se cada vez mais inútil. Não sei. A admissão feriu o orgulho dele. Orgulhava-se de saber tudo sobre o negócio.
No entanto, ali estava alguém central para a operação, alguém com quem passou mais horas do que qualquer outra pessoa na vida e não sabia nada de significativo sobre ela. Senhor Tavares, disse a enfermeira Silva gentilmente, talvez o senhor pudesse verificar o apartamento dela para ver se há medicamentos ou informações que nos possam ajudar. Como contato de emergência, sou apenas o patrão dela, interrompeu ele mais bruscamente do que pretendia. Não tenho as chaves da casa dela. O silêncio que se seguiu deixou-o desconfortável. Aproximou-se da cabeceira de Inês, olhando para o corpo imóvel dela. 2 anos de trabalho juntos, e ainda assim a mulher diante dele era essencialmente uma estranha. Ela sabia tudo sobre ele, as preferências, a agenda, os nomes dos familiares, até como ele tomava o café. Mas o que sabia sobre ela? Senhor, disse a doutora Mendes, interrompendo os pensamentos dele. Encontramos algo preocupante nos exames de sangue iniciais. Precisamos de fazer mais testes, mas há marcadores que sugerem uma possível condição grave. Ajudaria a conhecer o histórico médico dela. A mente de Gonçalo disparou. O ficheiro pessoal de Inês teria informações médicas básicas, mas nada detalhado. Pegou no telemóvel e procurou nos contatos até encontrar o que precisava. Tomás, disse ele quando o chefe de segurança atendeu. Preciso que faças algo imediatamente. Explicou a situação e o que precisava, depois encerrou a chamada. A minha equipa vai enviar os registros médicos do nosso Departamento de Recursos Humanos, disse ao médico. Quando o amanhecer surgiu sobre a cidade, Gonçalo viu-se ainda no hospital, tendo cancelado as reuniões matinais com um breve e-mail ao conselho. Inês permanecia inconsciente, embora os médicos agora tivessem mais informações dos registros que a equipa enviara. Senhor Tavares, a doutora. Mendes aproximou-se com uma expressão séria. Temos os resultados. Não são boas notícias. Gonçalo endireitou-se na cadeira de plástico desconfortável. Diga-me. A senhora Cardoso tem uma forma rara de leucemia. Parece que foi diagnosticada há 6 meses e está a passar por tratamento, mas interrompeu recentemente. De acordo com esses registros, estava a participar num ensaio clínico, mas retirou-se há 3 semanas. A revelação atingiu Gonçalo como um golpe físico. 6 meses. Ela lutava contra o cancro há 6 meses, enquanto geria o trabalho mais exigente da empresa. Nunca mencionara, nunca pedira folga além dos dias de tratamento programados, que deve ter disfarçado como consultas de rotina. Por que interromperia o tratamento? Perguntou ele mais a si mesmo do que ao médico. A doutora Mendes hesitou. Às vezes, os pacientes tomam essas decisões por vários motivos. Efeitos colaterais, preocupações financeiras, perda de esperança, preocupações financeiras. As palavras ecoaram na mente dele. A Tavares, em Associados, oferecia um excelente seguro de saúde, mas tratamentos experimentais eram frequentemente excluídos. E Inês, sem família para apoiá-la, teria estado a lutar silenciosamente enquanto trabalhava ao lado dele. Enquanto a observava deitada ali, Gonçalo Tavares, um homem acostumado a ter respostas e soluções para tudo, sentiu algo desconhecido, desamparo, e por baixo disso, algo ainda mais estranho, uma sensação de fracasso pessoal. O telemóvel vibrou com mensagens sobre a fusão, sobre a reunião do conselho para a qual deveria estar a caminho agora. Pela primeira vez na carreira, Gonçalo Tavares não se importou. Algo mais importante exigia a atenção dele. A luz da manhã filtrava-se pelas persianas do hospital, e Gonçalo viu-se a estudar o rosto de Inês. No escritório, ela estava sempre em movimento, digitando rapidamente, falando concisamente no auricular, navegando entre tarefas com precisão. Vê-la assim, parada, era desconcertante. Uma enfermeira explicou que a mantinham sedada enquanto estabilizavam a condição e desenvolviam um plano de tratamento. O telemóvel tocou novamente. Diana Almeida, CEO da Almeida Holdings, a parceira na fusão. Silenciou sem responder. A fusão podia esperar.
Em vez disso, ligou para Carolina, a vice-presidente de operações. Preciso que trates da reunião do conselho, disse quando ela atendeu. Emergência familiar. As palavras soaram estranhas. Em 15 anos de negócios, nunca usara essa desculpa. Claro, respondeu Carolina, surpresa evidente na voz. Está tudo bem com os teus pais? A tua irmã? Não é a minha família, disse ele. Explico depois. Avisa o conselho que vou reagendar. Após encerrar a chamada, Gonçalo aproximou-se do posto de enfermagem. Gostaria de falar com o oncologista da senhora Cardoso. 1 hora depois, chegou o Dr. Samuel Ramos, um homem sério com cabelos grisalhos e olhos cansados. Conversaram numa pequena sala de consulta, onde Gonçalo descobriu os detalhes brutais da condição de Inês. Leucemia mieloide aguda, uma forma agressiva, explicou o Dr. Ramos. O ensaio clínico mostrou-se inicialmente promissor. O cancro dela estava a responder, mas depois desistiu de repente. Por quê? Perguntou Gonçalo. Se estava a funcionar? Foi o que perguntei. O Dr. Ramos suspirou. Ela disse que não podia continuar, mas não deu mais detalhes. Suspeitei de preocupações financeiras, embora ela negasse. O estudo cobria o tratamento experimental, mas não todos os custos associados. Mesmo com seguro, o cancro é caro. A senhora Cardoso vive sozinha, sem apoio familiar. Trabalhar durante o tratamento é incrivelmente difícil. A mente de Gonçalo voltou aos últimos 6 meses. Havia sinais que não percebera. Inês tirava algumas tardes de folga, compromissos, chamava-lhes, mas sempre compensava o tempo. Emagrecera sim, mas ele atribuíra ao estresse. Andava a beber mais chá em vez de café. Um cuidado com a saúde, presumira. Todas essas pequenas mudanças que mal registrara agora formavam um padrão devastador. Quais são as opções dela agora? Perguntou Gonçalo. A expressão do Dr. Ramos era sombria. O estado de saúde dela piorou significativamente desde a interrupção do tratamento. Precisa recomeçar imediatamente, possivelmente com uma abordagem mais agressiva. Há outro teste no IPO que pode ser apropriado. O custo não é problema, afirmou Gonçalo com firmeza. O que ela precisar, eu trato. O Dr. Ramos observou-o com curiosidade. Posso perguntar qual é a relação com a senhora Cardoso? É o empregador dela, certo? Gonçalo mexeu-se desconfortável. Sim, é a minha assistente executiva. Entendo. O tom do médico sugeria que achava esse nível de preocupação do empregador invulgar. Bem, primeiro precisamos estabilizá-la e ver se ainda é elegível para tratamentos avançados. E claro, essas serão decisões dela quando recuperar a consciência. Depois do Dr. Ramos sair, Gonçalo viu-se perdido. Problemas de negócios podia resolver com ação decisiva e pensamento estratégico. Isto era diferente. Pegou no telemóvel e ligou novamente para Tomás. Preciso de mais informações sobre Inês Cardoso, disse. História pessoal, antecedentes familiares, situação financeira, tudo. Hesitou, ciente de que estava a invadir a privacidade dela, mas continuou. E quero ver o apartamento dela. 3 horas depois, Gonçalo estava do lado de fora de um modesto prédio de apartamentos em Benfica, longe do arranha-céus de luxo onde vivia na Avenida da Liberdade. Tomás obteve uma chave com o zelador após explicar a emergência médica. O apartamento de 1 quarto de Inês era pequeno, mas arrumado, decorado de forma simples, com móveis de segunda mão e algumas gravuras cuidadosamente escolhidas. Estantes alinhadas numa parede repletas de clássicos e ficção moderna. Uma secretária no canto continha um portátil e uma pilha de faturas médicas parcialmente escondidas sob uma pasta. A cozinha era minimalista. O frigorífico quase vazio, exceto por iogurte e vegetais murchos. Gonçalo moveu-se pelo espaço sentindo-se um intruso. Este era o mundo privado de Inês, um mundo que ela nunca mencionara no trabalho. Nenhuma fotografia de família adornava as paredes ou prateleiras, confirmando o que o Estatuto de Contacto de Emergência sugeria. Ela estava sozinha.
O único toque pessoal era uma pequena coleção de plantas em vasos no parapeito da janela, agora murchas por falta de água. Regou as plantas e depois voltou a atenção para a secretária. A pasta continha faturas médicas, formulários de pedidos de seguro e correspondência referente ao ensaio clínico. Algumas faturas estavam vencidas, outras mostravam planos de pagamento com pequenos valores mensais. Gonçalo fez um cálculo rápido. Mesmo com a cobertura de seguro da Tavares em Associados, as despesas diretas de Inês eram substanciais, e o tempo de folga não remunerado para tratamentos teria reduzido o salário. O telemóvel vibrou com uma mensagem de Tomás. Informações de fundo prontas. Material sensível. Liga quando estiveres sozinho. Gonçalo sentou no modesto sofá de Inês e fez a chamada. O que Tomás lhe disse nos 20 minutos seguintes transformou a compreensão dele sobre a mulher que trabalhou ao lado durante 2 anos. Inês Cardoso crescera num orfanato depois dos pais morrerem num acidente de viação quando tinha 8 anos, sem irmãos, sem família alargada que interviesse. Formou-se na universidade com bolsas e empréstimos, licenciando-se com distinção na Católica. Antes de entrar na Tavares em Associados, trabalhou para outras 3 empresas, cada posição mostrando avanço estável. A pontuação de crédito era excelente, apesar da renda modesta e dos empréstimos estudantis. Sem antecedentes criminais, nem sequer uma multa de estacionamento. E senhor, acrescentou Tomás, ela é voluntária num programa de alfabetização para crianças em lares de acolhimento todos os sábados. Faz isso há 5 anos. Gonçalo pensou em todo o trabalho de fim de semana que exigira nos últimos 2 anos. Às vezes que Inês remarcara compromissos pessoais sem reclamar para acomodar as necessidades dele. Quantos desses compromissos foram trabalho voluntário? Quantos foram tratamentos médicos? Mais uma coisa, disse Tomás. O contrato de arrendamento dela termina no mês que vem. Há um aviso de despejo por atraso no pagamento da renda do último mês, datado de 3 dias atrás. Depois de encerrar a chamada, Gonçalo sentou-se na escuridão crescente do apartamento de Inês. A mulher que pensava conhecer, a profissional competente e imperturbável que conseguia administrar a vida empresarial dele com eficiência contínua, lutava contra o cancro sozinha, enfrentava ruína financeira e despejo, tudo mantendo uma fachada profissional perfeita. Lembrou-se de uma conversa de meses atrás, após uma reunião particularmente exigente com um cliente. Como consegue ficar tão calma sob pressão? Perguntara casualmente enquanto partilhavam uma rara viagem de elevador sozinhos. Prática, respondera ela com aquele leve sorriso. Quando se enfrentam tempestades de verdade, a turbulência no escritório parece administrável. Ele assentira, presumindo que se referia a empregos estressantes anteriores. Agora, o comentário ganhava um novo significado. O telemóvel tocou novamente. O hospital. Inês estava acordada. Quando Gonçalo voltou ao hospital, encontrou Inês sentada na cama, pálida, mas alerta. Os olhos arregalaram-se de surpresa ao vê-lo. Senhor, Tavares, disse, com a voz rouca por causa do tubo de respiração que haviam removido. Não precisava vir. Peço imensa desculpa pela reunião. Pare, interrompeu ele, surpreso que o primeiro pensamento dela fosse sobre trabalho. A reunião não importa. Ela pareceu confusa, depois envergonhada, à medida que a compreensão surgia. Ligaram-lhe? Nunca pensei. O formulário pedia um contacto de emergência há anos, e eu não tinha mais ninguém para colocar. Nunca atualizei. Nunca pensei que realmente o chamariam. Gonçalo sentou ao lado da cama. Por que não me disse que estava doente, Inês? Ela olhou para as mãos. Não era relevante para o meu desempenho no trabalho. Não era relevante? Ele esforçou-se para manter a voz calma. Luta contra o cancro sozinha há 6 meses, a trabalhar 60 horas por semana. Interrompeu o tratamento por questões financeiras. Como é que isso não é relevante?
Ela levantou a cabeça bruscamente. Como sabe, parou, um lampejo de raiva cruzando o rosto. Investigou-me. Precisava de entender o que estava a acontecer, disse Gonçalo sem se desculpar. Desmaiou. Os médicos precisavam de informações. Inês fechou os olhos brevemente. Quando os abriu, a máscara profissional estava de volta ao lugar. Agradeço a preocupação, Sr. Tavares, mas os meus assuntos pessoais são da minha inteira responsabilidade. Vou apresentar a minha demissão, claro. Vai precisar de alguém de confiança na minha posição. Gonçalo encarou-a, incrédulo. Lá estava ela, mal consciente após uma emergência médica, e estava a oferecer a demissão. O orgulho, a autossuficiência, a recusa absoluta em parecer vulnerável. Reconhecia essas características porque refletiam as dele. Inês, disse finalmente, usando o primeiro nome, talvez pela primeira vez. Porque sou o seu contato de emergência, o verdadeiro motivo? A pergunta pairou entre eles, inesperada e reveladora. Por um momento, a compostura dela vacilou. Porque não há mais ninguém, disse suavemente. A verdade simples, revelando a realidade da vida dela. Nunca houve mais ninguém. 3 dias depois, Gonçalo estava sentado no escritório em casa com vista para o Tejo, a olhar para uma folha de cálculo que nada tinha a ver com a Tavares em Associados. Criara uma análise detalhada das opções médicas, custos e resultados potenciais, abordando a doença dela como faria com qualquer problema de negócios, com pesquisa completa e planeamento estratégico. O telemóvel tocou. Era Diana Almeida pela 5ª vez naquele dia. Gonçalo, disse quando ele finalmente atendeu. O conselho está a ficar nervoso. Precisamos finalizar esta fusão. O que se passa? Ele esfregou os olhos. Assunto pessoal, Diana. Preciso de mais uma semana. Uma semana. Os acionistas estão à espera. A imprensa está a especular. Isto não é típico de ti. Uma semana, repetiu firmemente. A Carolina tem tudo sob controlo. Após encerrar a chamada, Gonçalo retornou à pesquisa. Inês fora transferida para o IPO ontem, apesar dos protestos. Ele puxara os cordelinhos, pedira favores e garantira-lhe um lugar no programa de tratamento avançado que o Dr. Ramos mencionara. Quando ela se opusera ao custo, Gonçalo simplesmente substituíra as preocupações dela. Considere isto um investimento numa funcionária valiosa, dissera, sabendo que a linguagem corporativa ressoaria com o orgulho profissional dela. A verdade era mais complicada. Nos dias que se seguiram ao colapso, Gonçalo fora forçado a confrontar percepções desconfortáveis sobre si mesmo, a empresa e a mulher que havia administrado perfeitamente a vida dele enquanto a dela desmoronava. O intercomunicador tocou. Sr. Tavares, o Tomás está cá, anunciou a governanta. Tomás entrou carregando uma pasta de couro. Concluí a pesquisa adicional que o senhor solicitou. Gonçalo abriu o ficheiro. Dentro havia informações sobre taxas de sobrevivência de cancro a longo prazo, políticas de licença médica em empresas concorrentes e, mais importante, detalhes sobre a cobertura de seguro de saúde da Tavares em Associados. Isto é verdade? Perguntou, apontando para um item destacado numa secção que detalhava limitações de cobertura para tratamentos experimentais. Sim, senhor. O nosso plano exclui especificamente ensaios clínicos de fase 1 e limita a cobertura de fase 2 a 50 mil euros. Os custos do tratamento da senhora Cardoso excederam em muito esse valor. Gonçalo cerrou os dentes. E a nossa política de licença médica? 12 semanas sem remuneração sob a lei do trabalho e depois rescisão se o funcionário não puder retornar às funções normais. Política corporativa padrão. Tomás hesitou. A senhora Cardoso nunca pediu licença médica. Usava os dias de férias para os tratamentos. Gonçalo lembrava-se de aprovar esses pedidos de férias, às vezes a contragosto, quando entravam em conflito com reuniões importantes. Inês nunca explicara por que precisava daqueles dias específicos. Obrigado, Tomás. É tudo.
Depois de Tomás sair, Gonçalo fez uma série de chamadas para o administrador de benefícios da empresa, para o advogado pessoal e, finalmente, para o secretário do Conselho da Tavares em Associados. À noite, tinha um plano. No IPO, na manhã seguinte, Gonçalo encontrou Inês sentada na cama com o portátil aberto, apesar das ordens médicas para descansar. Ela fechou-o rapidamente quando ele entrou. Sr. Tavares não precisava vir aqui outra vez, disse, o tom profissional em desacordo com o pijama hospitalar e o lenço colorido cobrindo a queda de cabelo. Gonçalo, corrigiu ele, pousando o saco de papel que trazia. Depois de tudo isto, acho que já passamos das formalidades. Ela pareceu desconfortável, mas assentiu. Gonçalo, ele gesticulou para o portátil. A trabalhar. Só e-mails, a ajudar a Carolina na transição. Desviou o olhar. Sei que não posso voltar. O tratamento vai ser muito intensivo e os efeitos colaterais... Na verdade, interrompeu. Foi disso que vim falar. Puxou uma cadeira para perto da cama. Estou a rever as políticas da nossa empresa. São inadequadas. Ela pareceu confusa. Não compreendo. O nosso seguro de saúde, a nossa política de licença médica são desenhados para pessoas saudáveis que ocasionalmente ficam doentes, não para alguém que enfrenta uma doença grave. Inclinou-se para a frente. Sabia que apenas 8% das empresas oferecem licença médica remunerada além da incapacidade padrão? E que os pacientes com cancro têm 2 vezes mais probabilidade de enfrentar a falência do que pessoas sem cancro? Sim, estou ciente das estatísticas. Claro que estava, percebeu Gonçalo. Estava a viver essas estatísticas. Inês, estou a mudar as políticas da nossa empresa. Com efeito imediato, a Tavares em Associados oferecerá cobertura abrangente para todos os ensaios clínicos, um fundo para doenças catastróficas para cobrir despesas adicionais e licença médica remunerada estendida para casos graves. Os olhos arregalaram-se. Isso é generoso, mas o custo para a empresa é administrável, concluiu. Fiz as contas. O impacto nos nossos resultados financeiros será mínimo em comparação com o benefício para os funcionários. Fez uma pausa. Estas mudanças não vão ajudar apenas a si, mas todos na empresa que possam enfrentar circunstâncias semelhantes. Inês estudou, tentando claramente entender a motivação. Por que está a fazer isto? Era a pergunta que ele vinha a fazer a si próprio há dias. A resposta viera no meio da noite, clara e desconfortável, porque construíra uma empresa que valorizava o lucro acima das pessoas, a eficiência acima da compaixão. E Inês, a brilhante, reservada e resiliente Inês, quase morrera em vez de pedir ajuda ou tratamento especial. Porque é certo, disse simplesmente, e porque estava errado. Abriu o saco de papel e tirou um recipiente de caldo verde caseiro. Receita da minha governanta. Ela insiste que tem propriedades curativas. Inês aceitou o recipiente com um pequeno sorriso, o primeiro genuíno que ele vira desde que esta provação começara. Obrigada. Enquanto ela comia, Gonçalo abordou o assunto que vinha a evitar. Os médicos disseram-me que está a responder bem ao novo tratamento, mas a recuperação vai levar tempo, meses, possivelmente 1 ano. Inês pousou a colher. Eu sei. É por isso que preparei um plano de transição abrangente para a minha substituta. A Carolina já tem o ficheiro. Documentei todos os procedimentos, contactos, preferências, tudo o que precisa. Gonçalo abanou a cabeça, maravilhado com a eficiência dela, mesmo em crise. Não quero substituí-la, mas precisa de uma assistente que... O que preciso, interrompeu gentilmente, é que se concentre em melhorar. Contratei uma assistente temporária para tratar dos assuntos do dia a dia, mas a sua posição estará à espera quando estiver pronta para retornar. Sejam 3 meses ou 1 ano. A compostura de Inês finalmente rompeu-se. Não pode simplesmente manter a minha vaga aberta indefinidamente. A empresa precisa... Inês, disse Gonçalo com firmeza, a empresa vai gerir.
Agora, o seu trabalho é combater esta doença. Só isso. Lágrimas encheram os olhos dela e desviou o olhar rapidamente, piscando para devolvê-las. Não sei como aceitar este tipo de ajuda. Gonçalo entendeu então que a independência dela não era apenas orgulho, era um mecanismo de sobrevivência. Quando ninguém jamais estivera lá para ela, aprendera a confiar apenas em si mesma. Eu sei, disse calmamente. Nem eu. 2 semanas depois, Gonçalo sentou-se na sala de reuniões da Tavares & Associados, de frente para a equipa executiva e os representantes da Almeida Holdings. As discussões sobre a fusão foram retomadas, embora com termos modificados. Gonçalo insistira em preservar as novas políticas de saúde e de licença como condição inegociável, surpreendendo todos com o foco repentino nos benefícios dos funcionários. Estas mudanças aumentarão os custos operacionais em aproximadamente 2% ao ano, explicou o CFO. Mas as projeções iniciais sugerem que podem reduzir a rotatividade e aumentar a produtividade, compensando potencialmente grande parte desse custo ao longo do tempo. Gonçalo estava apenas a ouvir pela metade. Os pensamentos estavam com Inês, que fora transferida para regime ambulatório ontem. Contra o conselho médico, ela insistira em voltar para o apartamento em Benfica, em vez de aceitar a oferta de Gonçalo da casa de hóspedes, raramente usada em Sintra. Senhor Tavares, a voz do CFO interrompeu os pensamentos dele. Tem algum comentário adicional antes da votação? Gonçalo olhou ao redor da mesa para os rostos expectantes. Essas pessoas conheciam-no como um empresário implacável, alguém que priorizava o valor para os acionistas acima de tudo. As mudanças que propunha iam contra tudo o que pensavam saber sobre ele. Sim, disse, levantando-se para se dirigir à sala. Durante 15 anos, construí esta empresa com base no princípio de que o sucesso empresarial vem do pensamento estratégico e da ação decisiva. Ainda acredito nisso. Mas eventos recentes mostraram-me que os nossos ativos mais valiosos não são as nossas patentes ou quota de mercado, mas sim as pessoas. Pensou em Inês, que dera tudo de si no trabalho, sem pedir nada em troca. Não se trata apenas de fazer o que é certo, mas de reconhecer que o bem-estar dos nossos funcionários impacta diretamente o nosso sucesso. Contamos com a lealdade e dedicação deles. Devemos oferecer o mesmo em troca. O Conselho votou unanimemente pela aprovação das novas políticas. Depois, Diana aproximou-se dele em particular. Foi um discurso e tanto, disse. Não era o que esperava do Gonçalo Tavares que conheço há 1 década. O que mudou? Gonçalo pensou em desviar da pergunta, mas decidiu ser honesto. Descobri que alguém que respeito muito estava a sofrer bem na minha frente e nunca percebi. Fez-me perguntar o que mais estava a perder. Diana observou-o pensativamente. É sobre a sua assistente, não é? A emergência que o afastou das negociações. Inês, corrigiu. O nome dela é Inês Cardoso. Naquela noite, Gonçalo viu-se a conduzir para Benfica, em vez de ir para a cobertura. Ligara antes, então Inês estava à espera, embora tivesse insistido que estava bem e não precisava de ser verificada. Ele estacionou do lado de fora do prédio, notando detalhes que perdera na primeira visita. O pequeno parque infantil do outro lado da rua, a mercearia da esquina, a mistura diversa de moradores que entravam e saíam. O bairro de Inês era vibrante, mas modesto, mundos distantes dos lugares habituais dele. Quando ela abriu a porta, ficou impressionado com o quão diferente parecia de jeans e uma camisola simples, com a cabeça coberta por um lenço estampado. Mais humana de alguma forma, menos a profissional perfeita. Realmente não precisava vir até aqui, disse, mas deu um passo para o lado para o deixar entrar. Trouxe o jantar, respondeu, segurando um saco de um restaurante próximo que pesquisara. Opções saudáveis que seriam suaves para o organismo dela. Enquanto comiam na pequena mesa da cozinha, Gonçalo viu-se a partilhar notícias sobre o escritório, o andamento da fusão,
até a frustração com a assistente temporária que organizava tudo de forma diferente. Inês ouvia com genuíno interesse, ocasionalmente oferecendo sugestões ou insights. O conselho aprovou as novas políticas hoje, disse ele. Serão implementadas no próximo mês. Isso é maravilhoso, disse ela, com os olhos brilhando. Vai fazer uma grande diferença para tantas pessoas. Gonçalo observou-a enquanto falava apaixonadamente sobre o impacto que essas mudanças teriam. No próprio ambiente, discutindo algo que lhe importava, Inês estava animada e envolvente de uma forma que ele nunca vira no trabalho. Por que nunca me contou sobre o trabalho voluntário com crianças em lares de acolhimento? Perguntou de repente. Ela piscou, surpresa com a mudança de assunto. Não parecia relevante para o trabalho. Quero saber, disse. Conte-me sobre isso. Enquanto Inês descrevia o programa de alfabetização, todo o comportamento mudou. Essa era a paixão dela, ele percebeu, ajudar crianças que enfrentavam o mesmo isolamento que experimentara. Poderia expandi-lo, disse quando ela terminou. A Fundação Tavares poderia fornecer recursos financeiros. Não, interrompeu firmemente. Agradeço a oferta, mas esse programa é separado da nossa relação de trabalho. É importante para mim que continue assim. Gonçalo ficou assustado com a recusa, mas viu-se a respeitá-la. Inês construíra a vida com limites claros, criando espaços separados onde mantinha o controlo. Ele, mais do que ninguém, conseguia entender essa necessidade. Ao sair, Inês entregou-lhe uma pequena planta num vaso de cerâmica, uma das que ele regara durante a primeira visita ao apartamento. Para o escritório, disse, um lembrete para regá-la semanalmente. O gesto tocou-o inesperadamente. Era um agradecimento e um gentil lembrete de que os seres vivos requerem cuidado e atenção, uma lição que estava apenas a começar a aprender. Inês, disse, parando na porta, por que realmente me fez o seu contato de emergência? A verdade. Ela olhou diretamente para ele, a máscara profissional completamente perdida. Porque em 2 anos a trabalhar juntos, nunca faltou a uma reunião. Nunca deixou de cumprir um compromisso. É a pessoa mais confiável que já conheci. Sorriu levemente. Nunca pensei que realmente lhe ligariam, mas se ligassem, sabia que responderia. 6 meses depois, numa manhã fria de outono, Gonçalo subiu ao pódio de um salão de hotel, discursando na conferência anual de liderança da Tavares em Associados. A empresa mudara significativamente desde o diagnóstico de Inês. Não apenas as novas políticas de saúde, mas uma mudança mais ampla na cultura corporativa. A fusão com a Almeida Holdings superou as nossas projeções financeiras pelo 3º trimestre consecutivo, estava a dizer. Mas a nossa métrica mais importante não está nos balanços. A retenção de funcionários aumentou 23%. A produtividade aumentou. Os índices de satisfação no local de trabalho atingiram níveis recordes. Fez uma pausa e examinou a sala cheia de gestores de toda a empresa. Quando as pessoas sabem que são valorizadas, verdadeiramente valorizadas, dão o seu melhor. Não é complicado, mas demorei muito a entender. Após a apresentação, Gonçalo verificou o telemóvel. Nenhuma mensagem de Inês, o que significava que tudo estava a correr conforme planeado. Hoje era o dia do tratamento final, um marco que ambos esperavam. Embora ela permanecesse em licença médica, desenvolveram uma amizade ao longo dos últimos meses que se estendia além do relacionamento de trabalho anterior. Jantares semanais, às vezes no apartamento dela, às vezes na cobertura dele, tornaram-se um ritual que nenhum dos dois perderia. Ele vira a lutar contra a doença com a mesma determinação silenciosa que trazia para tudo. Houve contratempos, infecções, complicações, dias em que a dor e o cansaço sobrepujavam até a formidável vontade dela. Durante todo esse tempo, ela permitira que ele a ajudasse, mas nunca sem manter limites claros. Senhor Tavares, Carolina aproximou-se após o término da conferência. Tudo está combinado para esta noite. Obrigado, respondeu.
A documentação da fundação foi finalizada ontem. O Conselho aprovou a alocação inicial de financiamento. Podemos anunciar quando estiver pronto. Gonçalo assentiu, satisfeito. A Fundação Tavares existia há anos como um veículo fiscal com atividade beneficente mínima. Agora, tinha um propósito claro e recursos substanciais por trás. Mais tarde, naquela tarde, Gonçalo chegou ao IPO no momento em que Inês estava a completar o tratamento final. Ela saiu da sala de tratamento, parecendo cansada, mas triunfante, com um pequeno sino na mão. Deixaram-me ficar com ele, explicou, mostrando-lhe o sino que os pacientes tradicionalmente tocavam após a última sessão, para dar sorte. Como se sente? Perguntou enquanto caminhavam lentamente em direção à saída. Surreal, admitiu. Depois de tanto tempo a lutar contra isto, é estranho pensar no que vem a seguir. No carro, Inês estava mais quieta do que o normal. Gonçalo esperava comemoração, mas ela parecia contemplativa, quase melancólica. Está tudo bem? Finalmente perguntou enquanto atravessavam a ponte 25 de abril. Só a pensar em amanhã, disse, observando a cidade pela janela. Sobre voltar ao trabalho. Não há pressa, lembrou Gonçalo. Os médicos recomendaram pelo menos mais 1 mês de recuperação. Eu sei, respondeu, mas estou pronta para retomar a minha vida, para voltar ao normal. Gonçalo não tinha tanta certeza sobre o que era normal. O relacionamento evoluíra além de empregador e funcionária, tornando-se algo que nenhum deles definira claramente. A ideia de retornar à antiga dinâmica profissional parecia impossível agora. Na verdade, disse, há algo que quero discutir antes de voltar. Tenho pensado em reestruturar a sua posição. Inês virou-se para ele bruscamente. Reestruturação? Gostaria de promovê-la a diretora de operações executivas. Continuou. Supervisionaria a equipa do escritório executivo, incluindo a minha nova assistente, e assumiria projetos mais estratégicos. A função ofereceria mais flexibilidade do que a posição anterior, melhor remuneração e... Pare! Inês interrompeu, com uma rispidez na voz que ele raramente ouvira. Isto é por causa da doença, não é? Está a criar uma posição que exige menos de mim porque acha que não consigo lidar com o antigo trabalho. Gonçalo ficou surpreso. Não quero tratamento especial, continuou. Trabalhei demasiado para ser vista como capaz e confiável. Não preciso de ser protegida ou abrigada. Isto não se trata de proteção, insistiu Gonçalo. Trata-se de reconhecer o seu valor. Sempre foi mais do que uma assistente, Inês. Entende esta empresa, os funcionários e o potencial de maneiras que só estou a começar a entender. Ela não parecia convencida. Então por que agora? Por que não antes de ficar doente? A pergunta pairou entre eles, forçando Gonçalo a confrontar uma verdade incômoda. Porque não a vi claramente antes, admitiu. Vi uma função, não uma pessoa. Estava errado. O carro parou em frente a um restaurante, não o lugar de bairro que costumavam visitar em Benfica, mas um elegante estabelecimento no Chiado, com vista para o Tejo. Este não é o meu apartamento, observou Inês. Não, concordou Gonçalo. Pensei que devíamos comemorar o marco em algum lugar especial. Hesitou. Mas se preferir ir para casa, podemos mudar de planos. Inês estudou-o por um momento, depois abanou a cabeça. Não, está bem. Simplesmente inesperado. Lá dentro, foram conduzidos a uma sala de jantar privativa, onde uma surpresa os aguardava. Inês parou abruptamente na porta, com a mão a voar até a boca. A sala estava cheia de 2 dúzias de pessoas. A equipa voluntária do programa de alfabetização e vários alunos mais velhos, médicos e enfermeiros da equipa de tratamento e membros importantes da Tavares & Associados, que ajudaram a implementar as novas políticas de saúde. O que é isto? Sussurrou. Uma celebração, disse Gonçalo simplesmente. Para terminar o tratamento, sim, mas também por tudo o que conquistou e por todos que ajudou ao longo do caminho. Pela primeira vez, Inês parecia perdida por palavras.
Uma adolescente aproximou-se primeiro, uma das alunas do programa de alfabetização, agora voluntária. Senhora Cardoso, disse a rapariga com sinceridade, sentimos muito a sua falta. O programa não tem sido o mesmo sem si. Uma por uma, as pessoas aproximaram-se para abraçar Inês, partilhar histórias e expressar gratidão e admiração. Gonçalo observou de longe, vendo-a através dos olhos dos outros. Uma mentora, uma amiga, uma fonte de força silenciosa e ajuda prática. Todas as funções que desconhecia durante os anos em que trabalharam lado a lado. O Dr. Ramos aproximou-se de Gonçalo enquanto o jantar estava a terminar. Foi uma ideia maravilhosa, disse o oncologista. Celebrar Marcos é importante na recuperação. Então, como está ela realmente? Perguntou Gonçalo baixinho. A expressão do Dr. Ramos ficou séria. O tratamento foi bem sucedido. Os últimos exames não mostram cancro detetável, mas com o tipo de leucemia dela, vamos precisar de monitorizar de perto por pelo menos 5 anos. As hipóteses de recorrência, com monitorização e cuidados contínuos, o prognóstico é bom, mas nada é certo com o cancro, estudou Gonçalo cuidadosamente. Ela precisará de um forte sistema de apoio. Ela tem um agora, garantiu Gonçalo. Mais tarde, quando os convidados começaram a sair, Inês encontrou Gonçalo perto das janelas com vista para o rio. Como organizou tudo isto? Disse. Não era uma pergunta. Tive ajuda, reconheceu. A Carolina é surpreendentemente boa em planeamento secreto. Inês abanou a cabeça maravilhada. Nunca esperei nada disto. Gesticulou para a sala vazia. Não só a festa, mas tudo o que aconteceu desde o colapso. Obrigada não parece adequado. Não é necessário, respondeu Gonçalo. Mas há algo mais que queria discutir, o verdadeiro motivo da oferta de promoção. Conduziu-a a um canto tranquilo e entregou-lhe uma pasta. Dentro havia detalhes da Fundação Tavares recentemente expandida, incluindo a primeira grande iniciativa, um programa abrangente de apoio a crianças em lares de acolhimento em transição para a vida adulta, com bolsas de estudo, assistência habitacional e oportunidades de orientação. A fundação precisa de uma diretora, explicou Gonçalo. Alguém que entenda tanto os aspectos empresariais quanto as necessidades humanas. Alguém com experiência pessoal e competências profissionais. Encarou-a diretamente. Quero que considere aceitar o cargo. Inês olhou para a proposta, claramente atordoada. Trata-se de um financiamento substancial, 10 milhões inicialmente. Com um compromisso de apoio contínuo, confirmou Gonçalo. E total independência operacional. A fundação terá o próprio conselho, a própria equipa, os próprios escritórios. Está a falar a sério? A voz continha uma mistura de descrença e esperança cautelosa. Completamente, assegurou. Disse-me uma vez que ajudar aquelas crianças era a sua paixão. Agora pode fazer isso numa escala que fará uma diferença real. Construir algo duradouro. Inês ficou em silêncio por um longo momento, processando a oportunidade diante dela. Por quê? Finalmente perguntou. Por que faria isto? Gonçalo fizera a si mesmo a mesma pergunta muitas vezes nos últimos meses. A resposta evoluíra da culpa para o respeito e para algo mais profundo. Porque alguns investimentos não têm nada a ver com dinheiro, disse calmamente. Construí uma empresa de sucesso, mas mostrou-me que o verdadeiro valor não é medido em margens de lucro. É medido em vidas transformadas, em potencial realizado. Tocou na pequena planta em vaso que ela lidera, agora florescendo no escritório, um lembrete diário do que exigia cuidado e atenção. Aprendi que algumas coisas importam mais do que relatórios trimestrais. Ensinou-me isso, Inês. Os olhos dela brilhavam com lágrimas não derramadas. Preciso de tempo para pensar sobre isto. Claro, concordou. Tome todo o tempo que precisar. A oportunidade não vai a lugar nenhum. 3 semanas depois, Gonçalo estava nos escritórios recém-alugados da Fundação Tavares para o avanço da juventude. O espaço ainda estava vazio.
exceto por alguns móveis e pilhas de caixas de mudança. Mas grandes janelas ofereciam vistas espetaculares da cidade. Inês entrou pela porta, o comportamento profissional firmemente no lugar, embora o cabelo ainda estivesse a crescer novamente, cortado curto em volta do rosto. A doença mudara-a fisicamente, mas havia uma nova confiança no comportamento que nada tinha a ver com o papel de assistente. "Bem", perguntou, gesticulando para o espaço. "Será que vai funcionar?" Inês assentiu, um sorriso rompendo a fachada profissional. "É perfeito. A localização é acessível para as crianças. Há espaço para crescer." Virou-se para apreciar a vista. "Parece um lugar para recomeçar." "Então é seu", disse Gonçalo, entregando-lhe as chaves. "Diretora Cardoso." Ela aceitou-as com uma risadinha. "Ainda estou a habituar-me a esse título." "Vai crescer nele", garantiu. "Já tem a qualificação mais importante. Importa-se profundamente com a missão." Caminharam juntos pelas salas vazias, discutindo planos para o espaço e os programas que Inês queria implementar. A excitação era palpável quando ela descrevia a visão para apoiar jovens tutelados através de educação, moradia e apoio emocional. "Precisaremos de contratar pessoal", estava a dizer. "Começando com um coordenador de programa e..." "Inês", Gonçalo interrompeu gentilmente. "Devagar. Não precisa descobrir tudo hoje." Ela parou, respirando fundo. "Tem razão. É que sonhei em fazer algo assim por tanto tempo. Agora que está realmente a acontecer, quero ter certeza de que estou a fazer certo." "Vai fazer", disse confiante. "E não está a fazer isto sozinha." Acabaram num banco num pequeno jardim perto do novo edifício de escritórios. O sol do fim do outono estava quente, apesar do ar frio, e Inês virou o rosto para ele, agradecida. "Às vezes ainda não consigo acreditar que estou aqui", admitiu. "Há um ano, escondia o diagnóstico, preocupada em perder o emprego, com medo do que aconteceria se não pudesse trabalhar. Agora está a administrar uma fundação multimilionária", concluiu Gonçalo. "A vida toma rumos inesperados." "A parte mais inesperada", disse Inês, virando-se para olhá-lo diretamente. "Somos nós. Seja lá o que formos." Foi a primeira vez que qualquer um abordou diretamente a evolução do relacionamento. Gonçalo tivera o cuidado de não pressionar, ciente do desequilíbrio de poder que definira as interações passadas. Mas as coisas eram diferentes agora. Inês não era mais funcionária, respondia ao próprio quadro. "O que quer que sejamos?", perguntou baixinho. Ela considerou a questão seriamente. "Não tenho certeza, mas sei que não quero voltar a ser apenas a sua assistente. E acho que também não posso ser apenas a sua amiga." "Não", concordou Gonçalo. "Esse barco já partiu." "Precisa entender uma coisa", continuou Inês. "Passei a vida inteira a ser autossuficiente, nunca dependendo de ninguém. Isso não vai mudar da noite para o dia. Sou grata por tudo o que fez, mas preciso de me virar sozinha." "Nunca mudaria isso em si", disse Gonçalo. "A independência faz parte de quem é." Ela sorriu, relaxando um pouco. "Então, onde é que isto nos deixa?" Gonçalo pensou sobre o ano passado, como as prioridades mudaram, como a compreensão do sucesso fora transformada. Tudo porque uma chamada de emergência o forçara a ver a mulher que estava bem na frente o tempo todo. "No começo", sugeriu, "parceiros iguais em tudo o que vier a seguir." Inês refletiu sobre isso e assentiu lentamente. "Acho que gostaria." Estendeu a mão formalmente, com os olhos brilhando com humor inesperado. "Gonçalo Tavares gostaria de jantar comigo esta noite, por minha conta desta vez." Ele levou a mão, mas em vez de apertá-la, segurou-a gentilmente entre as mãos. Inês Cardoso ficaria honrado. Enquanto caminhavam juntos pelo jardim, Gonçalo percebeu que a fusão, a empresa, a fundação, tudo isso empalidecia em comparação com este simples momento de conexão. O CEO bilionário e a assistente executiva percorreram um longo caminho inesperado para chegar a este ponto, desde contato de emergência até algo muito mais significativo, uma parceria que nenhum deles procurara,
mas que ambos agora valorizavam. E quando Inês bateu levemente com o ombro no dele, rindo de algo que ele disse, Gonçalo soube com certeza que às vezes as chamadas mais importantes são aquelas que nunca se esperava receber.